Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos ver com um pouco mais de atenção aqui essa linguagem própria, né, do LangChain, né, nesse arquivo aqui, LCEL, essa linguagem LCEL. Vamos abrir esse arquivo, está na pasta Udemy. Então, essa linguagem LCEL, né, LangChain Expression Language. Já viu isso? Vamos ver agora um pouco mais com atenção. Então, primeiro eu vou abrir as bibliotecas, vou ler o arquivo .env e vou ler a chave do OpenAI. No modelo tradicional, isso é LangChain já estou usando o pacote LangChain. Mas no modelo no modelo inicial, que já é um modelo que está caindo em desuso, tá? A gente podemos usar essa função LLM-chain para montar as nossas chains. Então você vê que eu tenho um prompt, que eu vou usar o chat prompt template, onde vai aparecer a variável user. Ela vai escrever então, conte uma piada com aquilo que eu escrever. Ele vai preencher esse campo complemento. Eu vou abrir minha LLM com a função LLM-chain, onde ali eu tenho que passar alguns parâmetros. O primeiro parâmetro que eu passo é abrir a LLM propriamente, que é o chat OpenAI. E aí eu tenho que passar a minha chave, que eu já li na primeira instrução aqui, OpenAI API Key. E depois eu passo o prompt. Então, o que esse LLM Chain vai fazer? Ele vai pegar, vai ler esse prompt e vai abrir minha LLM, só isso, tá? Aí eu vou fazer minha primeira pergunta. A pergunta eu vou usar minha chain e eu passo como parâmetro, né? Tem que passar como um dicionário. Eu tenho que passar a variável complemento, né? Porque ela está lá no prompt. Ela tem essa variável complemento, ela vai preencher o meu prompt, vai montar um prompt chamado conte uma piada e o complemento que eu vou ter que passar. Então, o complemento que eu passo na forma de dicionário é sobre médicos. O que ele vai fazer? O que essa chain vai fazer? Bom, ela vai ver que tem um prompt. O prompt ela vai montar uma solicitação do user, do usuário, que vai ser assim: conte uma piada sobre médicos. É isso que ele vai perguntar para a minha LLM. E aí eu vou pegar a resposta, vou pegar no campo texto para ver qual a resposta. Vamos ver o que ele vai responder então. Então, ele respondeu: para que o médico foi trabalhar de bicicleta porque ele perdeu a carteira de motorista. Tá? Bom, tudo bem. Essa é a piada que ele inventou. Agora, aqui ele dá uma recomendação. Ó, você vê que ele já dá uma recomendação, ele já recomenda, ó, essa forma de LLM Chain está deprecada, já não é mais usada, tá? Preferencialmente a gente usa dessa forma aqui, ó, prompt e essa barra LLM ao invés disso. Então essa é a forma que a gente vai mostrar agora, que é a LCEL, que é a tal da linguagem da LangChain, que vai usar esse operador, né, de ou. Então, ele está dando essa sugestão, é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai reescrever a mesma função usando o operador. Então, olha, eu vou estar usando o mesmo prompt, é o mesmo prompt, tá? Aqui não tem joke, aqui é conte uma piada, complemento. Eu vou abrir minha LLM, Chat OpenAI, tá? Que é a mesma coisa que eu tinha feito aqui. Aqui eu criei já abri aqui direto, né? Aqui eu tô abrindo por fora, eu vou chamar de uma variável LLM. Depois, quando eu for montar minha chain, aqui que vem a linguagem do LangChain nova, né? Eu vou montar um encadeamento, em que primeiro ele vai montar o prompt, ou seja, ele vai pegar a minha chamada que eu estou fazendo da minha chain, chain.invoke, você vê que também eu já estou usando chain.invoke, ele reclamou aqui também, ó, ele diz aqui, ó,
chain já não é mais usado, use invoke ao invés disso. Então, essa chamada daqui, a primeira, é uma chamada antiga, já está se tornando obsoleta. A nova é a que vai usar essa linguagem do LangChain. Então, eu vou pegar meu prompt, ele vai montar um prompt. Como é que vai ficar o prompt de user, de usuário? Vai ficar conte uma piada sobre médicos, porque a variável complemento que eu estou passando para ele na forma de dicionário, quando eu chamo minha cadeia, é complemento vale sobre médicos. Então ele vai montar, conte uma piada sobre médicos. Ele vai pegar esse prompt e vai mandar para a minha LLM. A LLM vai responder e depois vai mandar para um str output parser. Vai mandar para um parser para quê? Para que ele já me apresente a resposta sem eu precisar ficar catando aqui o campo do dicionário. A resposta já me dá o texto que eu estou procurando. Então, essa maneira é a mesma maneira de fazer a questão de cima, só que você veja que agora já não tem mais nenhuma mensagem de alerta, né? E vem, porque o médico colocou um ponto de interrogação na receita? Porque ele estava prescrevendo uma dúvida existencial. Pronto, fez uma piada sobre médicos. Então, veja que se trata essa nova nomenclatura? É esse encadeamento aqui, por esses operadores, ou aqui, esse operador, essa barra vertical aí, que ele aparece geralmente nos teclados, fica ao lado do shift, tá? Mas isso pode variar de teclado para teclado. Então, com essa maneira, usando esses encadeamentos, é que é a chamada Language Expression, LangChain Expression Language, tá? Agora eu vou fazer, só para encerrar aqui, vou fazer mais um exemplo em que eu vou fazer mais um encadeamento. Quer dizer, aqui eu fiz um encadeamento em que eu tinha um prompt, ele pegou como entrada o complemento sobre médicos, criou o prompt, mandou para a LLM pegou a saída da LLM, mandou para esse parser, que por sua vez extraiu o texto. Agora eu quero pegar esse texto, eu quero mandar para uma função que eu vou inventar. A minha função, ela é uma função que eu vou encadear nessa chain aqui. Para essa função encadear nessa chain, não pode ser uma função qualquer, ela tem que ser uma função chamada runnable. Tem que ser uma função do tipo runnable, senão vai dar erro para encadear. Então, eu vou usar esse runnable lambda, tá? Que é uma função, eu vou criar aqui uma função anônima, tá? Que ela vai ter uma variável x, é a minha variável de entrada. Ela pega a minha variável x, dois pontos, o que ela faz? Aqui eu vou colocar o que seria a saída, seria o retorno dessa função. Ela me faz o seguinte, ela vai escrever uma string. Essa string vai estar marcada por dessa forma, f, dois pliques, quer dizer, eu já sei que eu vou ter parâmetros aqui dentro dessa string. Vai aparecer palavras, dois pontos. Depois, entre chaves, você vê que ele escreveu len x split. O que ele vai fazer isso aqui? Ó? Imagina que eu tenho, por exemplo, que eu passe para ele meu x, que é a minha variável de entrada, é a minha resposta da minha LLM. Ele respondeu o seguinte, testando nesta frase. Eu inventei uma frase qualquer, tá? Seja lá qual for a frase. Quando eu dou um x.split, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa variável x e vou dar um split nela, eu vou partir ela, tendo como delimitador espaço em branco, porque eu não especifiquei o espaço em branco, o delimitador. Então, ele vai usar como default o espaço em branco. Então, x.split, ele vai retornar uma lista onde ele separa cada palavra um elemento da minha lista. E depois eu vou calcular len disso aqui tudo. Len disso aqui tudo, ele vai me retornar exatamente o número de elementos dessa lista, né? Quando eu pego isso aqui do len, ele vai me retornar o número de elementos dessa lista, que são 3. Então é como se fosse um contador de palavras. Então, entre as chaves, eu tenho len x.split, que eu vou contar o número de palavras da minha string x. Depois eu tenho um pula-linha e depois eu vou exibir a própria string x. Tá? Então, esse daqui é o meu retorno da minha função, que é uma função runnable lambda. Tá? Agora sim, eu posso pegar minha função e colocar ela aqui. Ela é runnable, posso botar ela aqui, não vai dar erro. Então,
que eu vou ter agora? Eu vou exibir palavras, 2 pontos, e o número de palavras que tem meu retorno, e depois pula a linha e exibe a função. Vamos ver se ele vai realmente fazer isso. Palavras, contou 14 palavras, e depois ele me exibe a resposta, que é o X. Se eu contar aqui, tem 14 palavras separadas por ponto e por espaço em branco, tá? Então isso aqui só foi uma chamada aqui para eu explorar essa função runnable, que é concatenada por meio desses operadores aqui, ou. Então é isso. Essa é que é a chamada Language Expression, LangChain Expression Language. É isso. Muito obrigado, então.